Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A polarização que se vive atualmente na sociedade deveria causar-nos preocupação. É que, no final do dia, temas que são importantes para todos nós acabam por ficar reféns de forças que se situam em espectros políticos completamente antagónicos, que polarizam e que, na realidade, afastam tudo aquilo que é, eventualmente, a discussão baseada no bom senso ou, inclusive, a tentar encontrar soluções mais alargadas. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E porquê é que isto é importante? Olha, porque tem sido assim relativamente à história, ou reescrever ou recontar da história. Tem sido assim em relação a temas como o racismo, a identidade ou o género. Tem sido assim também, obviamente, com questões relacionadas com o clima. Sim, com o clima, onde qualquer chuvinha fora do tempo é um aqui del rei, vamos todos a correr para a Arca de Noé, ou então ficam os outros do outro lado a dizer não, está tudo bem, não há problema, como se o clima do nosso planeta não vivesse de ciclos glaciares e interglaciares que levaram à extinção muitas das espécies animais que no nosso planeta habitavam. E se você não se lembra, você também é uma dessas espécies. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é gestor ambiental e florestal, é o João Adrião. Muito boa noite, obrigado, João, por estares aqui connosco uma vez mais. A nossa conversa vai ser baseada também num artigo teu, onde tu utilizas e começas com um provérbio português que não é muito usual ouvir, mas que é a nota tónica, por assim dizer, para todo este teu artigo, onde diz: esconder um erro com uma mentira é trocar uma nódoa por um buraco. Boa noite. É isso. A partir do momento em que se faz um buraco, depois já é mais complicado de disfarçar a camisa rota. São questões de grande incerteza. Portanto, lidamos no campo das probabilidades. E, a partir daí, há os dois espectros, mais à esquerda e mais à direita da política, politizam muito esta questão, e que cada um puxando a brasa à sua sardinha tentam ofuscar esta incerteza com certezas muito próprias no campo da esquerda, mais das alterações climáticas, e no campo da direita nesta fabricação do clima, no tempo fabricado pelo homem. O que acontece? No meio disto tudo, há os problemas que nós temos que saber lidar, que não são fáceis, que resultam naturalmente em mortalidade, em desgraças, em perdas económicas, e há uma grande dificuldade em lidar com isto por parte dos diferentes governos, seja em Portugal, seja em Espanha, seja na Alemanha. Olha, e este teu artigo acontece na sequência daquilo que foi, obviamente, as cheias em Valência, não é? Com todo o drama e a tragédia que de facto foram. Mas, e só para contextualizar, eu fui várias vezes a Valência, mais do que aquelas que me consigo recordar, e sempre me fez muita espécie aquele rio completamente seco, aquele leito completamente seco, com pontes de um lado para o outro. Aliás, aquele leito de rio seco era uma referência para com alguém se queria encontrar lá em Valência. E isto leva-me a perguntar, será que isto que aconteceu em Valência
é exclusivo de 2024? Não, sabemos que não. Valência é uma cidade de fundação romana e as primeiras cheias na cidade foram descobertas pela arqueologia ainda em contexto romano. Por isso, a cidade tem 2000 e poucos anos, são 2000 e poucos anos de cheias recorrentes. Umas de menor dimensão, pronto. E depois, de 100 em 100 anos, isto não é, lá está, não são intervalos fixos. Pode acontecer uma já para o ano que vem, por exemplo. Mas ao longo destes 2 milénios, umas 20 vezes, ao longo da história, houve coisas de um impacto enormíssimo, como estas últimas também foram. Todos vimos as imagens. Isto decorre do regime torrencial que é típico da ecologia mediterrânica, como nós também temos em Portugal. Embora nunca tenhamos tido chuvadas desta dimensão, os problemas são basicamente os mesmos em Valência como em Portugal. Agora, não são nada de novo. Como estava aqui a dizer, no caso de Valência, por exemplo, é algo que é contínuo ao longo da história da cidade. Mas, João, então porquê é que achas que, em termos da opinião pública ou em termos do discurso político, aquilo que vamos vendo a acentuar-se cada vez mais é aqueles que negam as alterações climáticas e os outros que dizem que tudo é as alterações climáticas? Faz-me lembrar o El Niño. Houve uma fase em que era tudo culpa do El Niño. O Sporting não era campeão, a culpa é do El Niño. Bom, aqui não deve ter a ver com o Sporting, né? Mas... Porque estes fenómenos, como ainda outro dia, quando cá estive a falar de incêndios, não são fáceis de perceber na totalidade pelo público. Porquê? Porque são fenómenos que, embora sejam comuns nas suas formas mais moderadas, eu tenho aqui uns apontamentos, por exemplo, na cidade do Porto, houve um estudo entre 1974 e 2014, portanto, 40 anos, em que foram identificadas 1500 cheias e inundações. Isto são cerca de 30 por ano. Por isso, é uma coisa completamente banal. Em Lisboa, 420 cheias em 80 anos, também são 5 por ano. É uma coisa que é normal acontecer todos os anos. Agora, nós não nos lembramos das 5, que podem ter sido 10, e noutras podem ser 2 ou 3, que aconteceram há 10 anos ou há 15 anos. Mas lembramos-nos das que ocorreram em 2022, das que ocorreram em 97, em 83 e principalmente aquelas de 67, que tiveram cerca de 700 mortos e que por isso estão na memória coletiva como um facto marcante. Estes episódios mais violentos são raros, acontecem assim de 10 em 10 anos e a gente esquece com relativamente facilidade destes eventos, até porque depois, lá está, no ano a seguir vem outro, mas mais pequenino e a coisa controla-se bem. Cria-se aqui uma falsa sensação de segurança, muitas vezes, por infraestruturas criadas, por obras, por exemplo, agora Lisboa tem em curso o plano de drenagem, não é? O Mondego teve várias obras de regularização ao longo dos séculos e as pessoas, neste intervalo, acham-se seguras. O problema é que isto, normalmente, funciona muito bem para eventos fracos ou médios, mas nestes episódios maiores, quando eram verdadeiramente necessárias, falham. E depois, ao falharem, tudo o que foi o desleixo daqueles anos em que as pessoas pensavam que estavam seguras, fica comprometido. Ou seja, este fenómeno das inundações rápidas urbanas, por assim dizer, não é nada de novo, mas eu penso que aqui o foco, em vez de estar nas alterações climáticas, devia estar que resposta é que os governos deram quando aconteceu há 30 ou há 40 anos atrás, não é? Eu acho aqui 2 coisas. Uma é que as alterações climáticas são... Não é que não existam, existem, claro. Como, aliás, afirmaste desde o início, nós sabemos que a história da Terra é toda ela uma história com alterações naturais, incluindo do clima.
Já tivemos a Terra uma bola de gelo, não é? E já tivemos os polos sem gelo nenhum. Por isso, o clima varia e nós sabemos que Os varia. vulcões quase todos ativos, não é? Agora, quando nós temos aqui eventos, como estava a falar, que são repetitivos, que acontecem, que nós olhando à história, sabemos que eles são plausíveis de acontecer, se a natureza responde bem a isto, pois então as alterações climáticas são dispensáveis nesta discussão. E por outro lado, não são úteis. Não são úteis porquê? Porque desresponsabilizam quem tem que governar, quem tem que fazer para mitigar estas situações. Desresponsabilizam porque é o clima, porque é a poluição, porque não há nada a fazer, porque ninguém olha para o que podia efetivamente ser feito na prática, no que efetivamente dominamos e que não fazemos sob esta desculpa. Olha, por outro lado, tu apontas também neste teu artigo é que na eventualidade realmente de existir algum tipo de alterações, tem única e exclusivamente a ver com a redução dos ciclos com que estes fenómenos eventualmente acontecem, mas também nem isso está devidamente cientificamente comprovado, não é? Não, não está. E não está nas cheias, como não está em incêndios, como não está em furacões. Porquê? Porque uma coisa é eu dizer que o clima está a aquecer e isso é mensurável. Coisa já mais discutível são as causas desse aquecimento. Consensualmente, é a emissão de gases com efeito de estufa que faz aumentar a temperatura do planeta. Não será só, mas é uma causa apontada pelo consenso científico. Tudo bem. É mais discutível do que eu dizer que o planeta está a aquecer, porque isso é mensurável, não é? Eu tenho termómetros, naturalmente até é por satélite, meço, e de facto aquilo mostra que, na série de tempo, ele está a aquecer. O porquê? Presume-se que seja por causa disto. Em parte será. Se será na totalidade ou não, também, aí já duvido um bocadinho. Mas de qualquer forma, pronto, é algo aceite. Coisa diferente é dizer que isso impacta sobre estes fenómenos quando nós temos os fenómenos bem estudados e mostram que de facto há períodos em que eles se intensificam, de facto, outros em que parece haver aqui uma acalmia, mas a relação disso com a temperatura não é direta. Pronto, não é direta. Não significa que uma coisa exclua a outra. E a interferência humana, porque creio que logo no dia a seguir a esse evento em Valência, havia algumas fotos na internet de um barco que aparentemente era um barco que estava na costa valenciana e que, segundo a legenda dessa fotografia nas redes sociais, teria a capacidade de criar chuva ou de alterar o clima naquela zona. Bom, eu sobre isso acho isso um bocadinho conspirativo. Não é que não se trabalhe e que não haja investimento sobre isso e que se tente, efetivamente, fazer de São Pedro e controlar aqui e ali alguns pormenores meteorológicos. Mas neste tipo de eventos a quantidade de energia necessária para fazer uma coisa destas era brutal e estava longe do alcance do que é man-made, por um lado. E por outra, esse próprio post já foi desmentido por vários sites de meteorologia. Novamente, se a natureza explica bem, as alterações climáticas como explicação tornam-se desnecessárias, esta fabricação humana mais desnecessário é ainda. Não estamos a falar aqui de nada de novo, de nada que não tenha sido visto antes, de nada que não seja por isso expectável que aconteça, mais ano, menos ano, é normal acontecer. Identificar o momento, ou normalmente não se consegue identificar, e este também foi um dos casos onde foi apontado falhas ao governo espanhol, o facto de
não ter conseguido dar o aviso em tempo útil, mas isto, uma vez mais, leva-nos para a questão, depois disto, o que é que os governos devem fazer? É verdade. Primeiro, pegando aqui no aviso, o aviso existiu. Existiu por parte da meteorologia, era vermelho, era previsível que caísse uma chuvada valente. Valente, e quando digo valente, é uma chuvada que os portugueses não estão habituados a esta quantidade de água. Embora na Madeira haja episódios de precipitação mais ou menos da mesma ordem, mas no continente metade disso. Embora isso em níveis diários, embora caia mesmo em Lisboa, por exemplo, não haja períodos assim de meia hora ou uma hora em que chova bastante. E o aviso foi efetivamente dado. Agora, também temos que perceber que, por um lado, há que ver como é que o receptor do aviso, a população, lida com esse aviso. E isso é um problema. E por outro, mesmo que tudo corra pelo melhor, o que é que as pessoas faziam com o aviso? É porque eu ouvi, por exemplo, que em Valência foram, creio que 100 mil carros. 100 mil carros destruídos. Isto é uma fortuna, sei lá, mais de 1.000 milhões de euros em carros. Mas se as pessoas tomassem o aviso com as 8 horas de antecedência, em vez de na altura, porque o aviso chegou... houve uns vídeos do aviso a chegar quando a água vinha na altura, quando a água já vinha pelas ruas. Se ele tivesse chegado 8 horas antes, o que é que as pessoas iam fazer? Iam abandonar a cidade? Onde é que iam pôr o carro? Eu acho que não ia mudar assim tanto, pelo menos em termos de estragos. Talvez se tivesse aqui evitado... Em termos materiais poderia não mudar, mas em termos humanos, aí poderia o cenário ter sido diferente. Podia, se as pessoas levassem o aviso a sério. Não é? Primeiro, é preciso que ele chegue às pessoas. A gente, cá em Portugal, já estamos habituados às mensagens da Proteção Civil. Ora chegam, ora não chegam. Mesmo chegando, há muita gente que depois não lhe passa muita importância. Outras tomarão. Agora, como é que as pessoas entendem esse aviso e se sabem o que fazer, isso é algo que tem que ser muito melhor trabalhado. Até porque todos conhecemos a história de Pedro e o Lobo, né? Que o Pedro tanto gritou que vinha o Lobo não vinha, e depois naquele dia veio. E ninguém acreditou. E já ninguém acreditou. Porque, é assim, eu tenho um aviso vermelho. Supostamente é o mais grave da escala. Presumo que venha aí uma tormenta, uma coisa de grande gravidade. E aí previne. Mas uma coisa é eu ter um aviso vermelho hoje e outro daqui a 2 anos ou 3. É um dia excepcional. Presumo medidas excepcionais. O teletrabalho, as escolas fechadas, essas coisas que se falaram muito. Agora, se eu tiver esses avisos, hoje, daqui a 1 mês tenho outro, daqui a 3 meses tenho outro, depois, sei lá, no princípio do ano que vem tenho outro, e depois os dias passam e a gente vê que não acontece nada, né? Não acontece nada de extraordinário. Cai uma chuvinha, mas não há estragos, não há nada. Eu deixo de acreditar nos avisos, né? E depois lá está, no dia em que o lobo vem, ninguém acredita. E devia acreditar. Olha, diz-me uma coisa, João, relativamente a este fenómeno que foi o chamada gota fria, não é? Ou Dana, isto é algo incomum ou é algo que os meteorologistas já tinham identificado? É comum. Aliás, está uma a chegar agora a Portugal, não é? Isto é o quê? Portanto, o ar frio circula no polo. Circula no polo e aquilo é um bocado depois oscilante e volta e meia larga bolsas de ar frio que entram nestes territórios mais a sul e que depois causam ali grande precipitação até se extinguirem. E é, por exemplo, o resultado eu creio que no Algarve, um estudo agora do fim dos anos 90, 80, 90, mostrava que metade da chuva que cai no Algarve cai nestas condições de gotas frias que acontecem, que são um fenómeno, lá está, relativamente comum entre nós. O que não é comum é estas chuvadas de 500 milímetros, como foi esta de Valença. Em poucas horas. Nem lá é comum.
Mas não sendo comum, como eu disse, há aí umas 20 nos últimos 2000 anos. É uma coisa que acontece assim uma vez por século. Lá. Olha, e olhando então para estas questões, que mais é que podes acrescentar, uma vez que o especialista és tu e eu, de vez em quando, nem sei mais como é que dei de colocar uma pergunta. É perguntares à vontade. Não, a questão dos avisos, por acaso, é uma delas. Porque estes avisos devem ser trabalhados de melhor forma. Os avisos sobem muito rapidamente a escala e rapidamente se tornam vermelhos. Quando depois há um episódio deste extraordinário, se calhar tinha que haver aqui um outro tipo de aviso. Um aviso negro, um aviso qualquer coisa que distinga uma coisa da outra, que distinga de facto o que é extraordinário. E nessas situações extraordinárias, o que não está feito também já não se faz na altura. E depois lá está, o drama é grande, mas isto, seja quem for o governo de turno, quando lida com uma situação destas, fica sempre um bocado de mãos atadas, porque a única coisa que se pode fazer sobre isto é sair da frente. Mas havendo casas pela frente, havendo carros pela frente, não é? Isto vai tudo à vida. Mas mais do que os avisos, há uma outra coisa que nós podemos fazer, efetivamente. Isto é assim. Nos Estados Unidos, diz-se que os tornados têm rotas incertas, não é? O tornado nunca passa no mesmo sítio. Eu já uma vez vi um documentário que diz que isso não é bem verdade. Porque o homem perdeu a casa no tornado, daquelas coisas que a gente vê nos filmes que só ficam a banheira porque está presa com os canos, e reconstruiu toda a casa sob esse preceito que o tornado não passa mais aqui, e passou mesmo. E ele ficou outra vez sem a casa. Mas pronto, isso é uma raridade. É imprevisível a rota de um tornado. Agora, a rota da água é previsível. A água obedece à gravidade, tem memória, como alguns dizem. Isto não é memória, é ir pelo caminho dela. E nós sabemos por onde é que a água passa. E se nós sabemos que vai haver um problema se pusermos coisas na frente da água. E por isso, além dos avisos, também temos que ver a forma como ocupamos o território para tentar não ficar na frente da água, porque estas situações podem ser raras, mas são certas. Vão sempre acontecer. Isso envolve muita coisa, mas tem a ver precisamente com a ocupação do território em leito cheia, a chamada construção em leito cheia. Mas, por exemplo, João, se pensarmos em Lisboa, eu digo-te quais são os sítios onde, assim que chove demais, aquilo vai inundar. Eu lembro perfeitamente, uma vez tinha ido buscar um determinado material a um fornecedor e estava em frente àquela estação de comboio, não é o Terreiro do Paço, a outra do outro lado, Santa Apolónia. Muito trânsito e tal, começa a chover e eu começo a ver imediatamente, não é? Naquelas ruas de calçada daquela pedra, aquilo a começar a... De repente já estava a ouvir a água a bater na parte de baixo do carro. Outra zona, Algés. A zona de Algés, também certinho como tudo, que aquilo vai inundar. E a mim o que me surpreende é, se depois de tantos anos a vermos exatamente nos mesmos sítios acontecer exatamente as mesmas coisas, porque é que ainda não se fez nada? Porque às vezes não há muito a fazer. Ali, por exemplo, em Santa Apolónia, e eu trabalho lá em São Vicente, até lá passo muita vez, há aquela colina, não é? Urbana, pronto. A gente sabe que a chuva chove muito, rapidamente chega cá abaixo. E depois a água vai levar o seu tempo a escoar. Não há muito a fazer em relação a isso. Temos o rio ali do outro lado. Não somos capazes de construir uma pendente ou criar, não sei, aquilo que alguém como tu é capaz de saber, não é? Para que a água então vá ter ao rio? Podemos. Há sempre soluções tecnológicas para resolver estas coisas. Só que muitas vezes caras e talvez desnecessárias. Eu explico. Eu tenho, por exemplo, sei lá, uma estrada numa serra e que sei que naquela serra neva no inverno, sei lá, 4 ou 5 dias do ano. Eu também podia arranjar ali um sistema para que não nevasse na estrada ou para que a estrada não fosse interrompida. Ou, sei lá, até aquecer a estrada no limite. É uma solução tecnológica. Era caríssimo, mas era uma solução tecnológica. Quando eu penso assim,
se são 4 ou 5 dias no ano, se calhar compensa não fazer muito mais do que avisar as pessoas, para não ficarem presas na neve, para não conduzirem naquela altura, e fechar a estrada. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Uma chuvada destas, enorme, em Lisboa, é uma coisa que acontece de 10 em 10 anos. Volto ao mesmo, em média. Não significa que não possa ocorrer já amanhã e que depois aconteça no ano a seguir, mas em média é uma coisa que acontece um dia em 3.000 dias. Os outros 2.999, se calhar compensam aquele dia. Eu preparo-me para aquele dia, sei que o dia vai acontecer, porque vai acontecer, tento evitar ao máximo os estragos nesse dia. João, mas não achas que aí estás a cair precisamente na ratoeira que outros já caíram? Dizem, bem, então não vamos fazer nada, há de acontecer, logo se vê. Não é não fazer nada. É primeiro ter a noção que vai acontecer. Isso é importante. A gente já sabe, Isso eu é disse importante. dos sítios. Exatamente. Disseste-me os sítios. Mas são sítios que, sabendo que, sei lá, Alcântara, por exemplo, Algés, sabendo que vai acontecer, imagina que eu sou um comerciante naquela zona e que tenho grande utilidade em ter ali o meu negócio aberto nos outros 2.999 dias. Eu ganho mais dinheiro em ter ali o meu comércio do que em ter, sei lá, aqui em Louros ou no Cacém. Essas pessoas, depois, se acontecer alguma inundação dessas, as pessoas recebem subsídios ou não? Por vezes. Por vezes, não é? Por Portanto, vezes. já estão a ir ao nosso bolso. Mas isso já é diferente. E aí falha um bocadinho o que eu estou a dizer. É que a pessoa tem que arcar com as consequências da sua escolha de saber que aquele dia, nos 3.000, vai ser um dia mau. Pode acontecer. Pode acontecer. E atenção que eu nem sequer sei se as seguradoras não têm seguros especiais que as isentam dessas coisas nesses sítios, não é? Pois, há aqui um problema, que Lisboa era uma cidade cheia de barracas e teve que crescer em urbanização para alojar estas pessoas todas, porque em barracas estavam numa situação deplorável, miserável e também mais perigosa na situação das inundações, e tinha que se construir em algum lado. E não se podia construir no Monsanto. Por isso, teve que se pressionar... Está ali Monsanto toda à espera e não se pode. Teve que se pressionar ali na zona urbana. As pessoas estão efetivamente melhores, passam por estas situações. Mas não só. Não é só a construção humana. Embora ela também... A construção urbana, habitacional. Embora, por exemplo, posso dizer que na Alemanha, quando houve também estas grandes cheias há 2 anos, 3, estive a espreitar Dresden, que foi muito afetado na altura, e embora a área urbana até tivesse... A área, no último século, a área inundável até tivesse encolhido um bocadinho, a construção em zona inundável cresceu 7 vezes. Pois. E nós temos a Alemanha como um exemplo de ordenamento de território. Se isto é assim com os alemães, imaginemos o que é que foi cá nos anos 60, 70, 80, onde, lá está, teve que se... Construiu-se muito e muita gente algumas saiu respostas. Sim, de barracas para casas. Mas depois não é só a construção urbana, é também o Estado. Porque... eu estive a ver, estavas-me a falar em indenizações, estive a ver números do último outono e inverno de cheias. Do último, acho que já não é o último, anterior, 2022, 2023. Aquilo tinha custado qualquer coisa como 300 e tal milhões de euros. 350 milhões de euros, dos quais 50 pertenceram às seguradoras. Os seguros também pagam estes tipos de situações. E depois sobra um grande bolo de perto de 300 milhões, onde se retiram 10% para atividades económicas. Lá está. O que eu não acho muito certo, porque há aquela desvantagem naquele dia do comerciante, mas há a vantagem nos outros 2.999 dias. Havia ali uma responsabilidade que acaba por se diluir um bocadinho, até porque há formas de nos prepararmos para isto. Há zonas que são inundadas todos os anos e as pessoas sabem lidar com isso. Têm que estar preparadas. E já têm a vantagem nos outros 2.999 dias. Mas pronto, tirando esses 10% de atividades económicas, temos 90% desse bolo de 300 milhões, portanto, sei lá, 250 milhões, que são infraestruturas públicas. Ou seja, o Estado proíbe ali a construção
Ali não há prédios, não há nada. Mas depois, não havendo nada, vai o Estado e põe lá uma estrada, uma linha de comboio, um campo de futebol, qualquer coisa. E depois é isso que sofre com... João, e é verdade, e quando olhamos para a história da humanidade, nós vemos os assentamentos de populações em zonas que nós já sabíamos que mais tarde ou mais cedo iam sofrer alguma coisa. Olha, ver vilas, cidades e aldeias nos sopés dos vulcões, a história está cheia disso, porque precisamente aquele terreno é um terreno extremamente bom para a agricultura, não é? Mas quando a coisa corre mal e o vulcão não toma aquilo para acalmar o estômago e a lava vem cá para fora, as coisas acontecem. Umas vezes a lava tem uma determinada característica, permite às populações fugir, outras vezes é como aquele vulcão em Nápoles que dizimou uma cidade por completo. A razão Pompeia, há essas situações ao longo da história, poucas, mas há. Quer dizer, poucas conhecidas, porque eventualmente desconhecidas haverão mais. Sodoma e Gomorra também foram destruídos por Deus. Nós não sabemos onde é que eram hoje as cidades, porque alguma coisa aconteceu que destruiu aquilo e não foi pela descrição, há quem diga que foi um fenómeno vulcânico. Já ouvi várias teorias, que possa ter sido também um meteorito. Há quem diga que há ali umas bolsas de gás natural que também possa ter ardido. Não se sabe, ao certo, não se sabe. Sabe-se que aconteceu ali qualquer coisa que, de facto, ali as pessoas não voltaram. Mas, na maior parte dos casos, não é o que acontece. Okay. De facto, acontece essa destruição, mas lá está. O sítio é tão bom, ou pelas cinzas do vulcão, ou pela inundação no Nilo, por exemplo, ou do Egito, que as pessoas, mesmo após um fenómeno destes catastrófico, reocupam. Porquê? Porque é uma boa localização. Isso acontece também. Olha, então vamos tentar aqui pegar porque é que era importante, era que estas discussões tivessem como base o bom senso e não entregar estes temas às forças que se situam nos polos e nos extremos, como se fossem eles depois os portas-estandartes, uns, como disseste há pouco, das alterações climáticas e outros de que vamos todos ficar bem. Ora bem, diz-se que no meio é que está a virtude, não é? Isto são temas complexos. São temas complexos e que perdemos muito em politizar e polarizar estas coisas. Já não vou falar da fabricação do tempo, que isso é outra história. Esta questão das alterações climáticas, que puxa muito a extrema-esquerda, tem uma agenda escondida por trás. Isto é o anticapitalismo. O anticapitalismo e ao pressionar na descarbonização. Porque as alterações climáticas, diz-se muito que têm dois grandes tipos de ação climática, que é a mitigação e a adaptação. E nós tendencialmente olhamos muito para a mitigação, que será a chamada descarbonização, pronto, evitar as emissões de CO2, essas coisas todas que costumamos ouvir. E esquecemos a parte da adaptação, que é o quê? É a partir do princípio que, ok, até podem haver aqui influência das alterações climáticas a tornar os fenómenos mais extremos ou mais frequentes, mas nós sabemos que são fenómenos que inevitavelmente vão acontecer e temos que nos adaptar. Lá está. É tal coisa. Temos que evitar construir ou tentar tirar o que lá está na zona inundável, porque com alterações climáticas ou sem alterações climáticas isto vai inundar. E por isso a minha ação será sobre esse previsível acontecimento e que eu posso ter controle sobre ele, do que dizer assim, olha, vem aí uma cheia, põe aí mais um painel solar no telhado, que é para resolver o problema da água. Não vai resolver. Nem muito menos o anticapitalismo vai resolver, porque não é que o capitalismo não faça essa mitigação, porque faz. Se nós pensarmos, um carro há 40 ou 50 anos era um carro que consumia 15 litros aos 100
e agora há carros a consumirem 3 ou 4 litros aos 100. Isto é um bom avanço. Mas, por exemplo, nós olhamos para determinados países que veem determinadas situações, olham para as populações e não têm qualquer tipo de problema em investir quantidades absolutamente assombrosas de dinheiro. Eu recordo do ano passado, quando estive em Israel com uma equipa aqui do canal, de termos visto aquilo que pareciam poços de petróleo, mas não, eram centrais de dessalinização, e eles utilizam a água do mar, é dessalinizada e é utilizada para as pessoas para o consumo próprio. Nós temos uma região em Portugal que eu, desde que ando a estudar, que anda com a ameaça de que o Saara vai saltar o Mediterrâneo ou o Atlântico e vai tomar conta do Algarve, continuam a ser uma província, uma zona do nosso país, uma região do nosso país que tem que ter contenção na utilização da água e, no entanto, não encontramos soluções para aliviar as populações. Nós também temos uma central dessas em Porto Santo, porque é necessária. No Algarve, a necessidade, ou em Israel também é necessário. No Algarve a necessidade já é mais relativa. Ou seja, não que não seja necessária água, porque é claro, mas o custo-benefício de uma central dessas, eu acho que agora vai avançar mesmo uma central. Também ouvi dizer que sim, mas sabe que eu... Mas uma central são 3% do consumo necessário no Algarve. Estamos a falar, se a gente precisasse de centrais para o Algarve, tinham que ser muitas centrais de dessalinização. E isso custa muito dinheiro e implica também energia. Acho que há soluções mais simples que devem ser tentadas primeiro. Não, podem não resolver tudo, ok? Mas, sei lá, dos golfos, por exemplo, que se fala muito. Embora o consumo de água dos campos de golfe nem seja assim o papão que se pinta. Mas há soluções, por exemplo, de campos de golfe praticamente sem rega. Olhamos ao número de barragens do Algarve e que aquilo também não tem grande capacidade de reter água. Lá está, o Saara não chega porque vêm as danas. É o que eu estava a dizer no princípio do programa. As gotas frias respondem por 50% da precipitação que cai no Algarve. Só que depois cai uma chuvada valente e a água escorre. Vai para o mar, desce. Albufeira tem ali aquela praia que está lá no fundo, não é? Não sei, não me recordo o nome da praia, do pescador, dos pescadores, acho eu. E aquilo é constante. Quando eu digo constante, é sempre que há uma chuvada onde a precipitação é um bocado mais do que aquele que é normal, aquela zona fica inundada. Pois, e porque a montante não conseguimos guardar pelo menos parte dessa água. Pois. Parte dessa água para o abastecimento humano, para coisas que às vezes as pessoas não gostam, das piscinas ou dos banhos, do turismo, mas muita gente vai passar férias ao Algarve e naturalmente quer tomar banho, né? Vem da praia, vem com areia, toma banho, é natural, quer dizer. Dos campos de golfe trazem muitos turistas, isso são impostos, é dinheiro para o país, até da produção de abacates, de laranjas. Sim. Quer dizer, a água de facto é necessária. Algumas medidas podem ser ali tomadas para otimizar o seu uso. Uma das coisas que se fala pouco, mas que é importante, é a própria rede, que perde sempre muita água pelo caminho. Porque são velhas, porque têm fugas, porque não sei o quê. Ou seja, há ali muita coisa que se pode efetivamente melhorar para ver se no fim, talvez, uma central piloto está a ser feita. Vamos ver como é que aquilo evolui e comparar os custos. Talvez, no fim disto tudo, e mesmo com tudo bem feito, sejam precisas mais 3 ou 4, tudo bem. Também não sou contra isso. Que mais é que nos podias acrescentar relativamente àquilo que vistes como consequência daquilo que aconteceu em Valência? Eu não gostei do aproveitamento político, sinceramente. Não gostei porque volta ao mesmo. Ou como quando foi com os incêndios, quem estivesse lá dificilmente não passava por um grave problema. Sempre. Seria sempre um grave problema, porque isto é trabalho que não foi feito durante muitos ciclos governativos e que de repente cai em cima de coisas. As pessoas às vezes também não estão preparadas para lidar com isto. Ou seja, é nestas situações que vem ao de cima
as falhas, o nervosismo, as precipitações, desvalorizar às vezes as coisas, acredito que também tenha acontecido. Errar é humano, pronto, mas erra-se mais nestas situações de grande pressão e às vezes muito do trabalho que podia ter sido feito anteriormente não estava feito. E depois quem lá estiver leva com isto no colo e não é fácil. E depois houve aquele episódio das agressões ao Primeiro-Ministro e depois também, não sei se houve agressões, mas ao rei e à rainha. Mas tudo isso começa, e uma vez que falas nas forças políticas, começa porque, aparentemente, o Primeiro-Ministro espanhol estava à espera que o Presidente da Comunidade Valenciana pedisse ajuda para ser ajudado. Pois, houve ali muita coisa em que talvez não se tenham portado todos muito bem. Às vezes... Partidos diferentes, é importante dizer isso. Partidos Sim. políticos diferentes. Quero acreditar que não vá muito por aí, porque nestas alturas, em princípio, todos estão pelo lado do povo, digo eu. E que estas guerrinhas políticas fiquem um bocadinho à margem. Mas lá está, não conheço, sinceramente, se calhar até já tinham desaguisados anteriores, não sei, mas mesmo que tivessem, acho que nestas alturas a ajuda humana vem ao de cima mas de facto não se portaram bem uns com os outros e... Enfim, é mau. É mau isto tudo, porque mesmo que fossem outras coisas políticas e outros responsáveis, se calhar a coisa não era muito diferente e também não iam gostar que lhes acontecesse a eles o que depois acabam por fazer aos outros. Isto é aproveitamento das desgraças. Olha, deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu não sei se já se iniciou, está para se iniciar a COP este ano. Tu achas que realmente faz alguma diferença? Achas que as COP e aquilo que saem de lá, estas cimeiras do clima, estão realmente a fazer com que alguma coisa estrutural mude ou são também elas ferramentas ideológicas e políticas? São mais... De facto, não lhes peço muita importância. Porque são mais compromissos políticos de coisas que os políticos não conseguem resolver. A real capacidade dos Estados de mudarem isto ou de terem um efeito significativo é muito, muito curta. É mais uma declaração de intenções para parecer bonito na fotografia. Saem ali uns quantos milhões. Mais para esta coisa da mitigação do que... Lá está, para as verdadeiras obras de adaptação, que essas sim faziam sentido em muitos sítios. Mas, quer dizer, depois algumas coisas não são cumpridas, outras são, mas o real impacto também não é muito. E andamos aqui de copo em copo. Não é isto, não é a COP que vai resolver isto. Não. Uhum. O que mais é que nos podias acrescentar em relação aos acontecimentos? Quer dizer, nós temos vou retomar um bocadinho a linha que estava a ter há um bocadinho. O mercado faz isto sozinho. Naturalmente que a eficiência leva a que se polua cada vez menos, que novas soluções tecnológicas apareçam e que o problema se resolva. Agora, pode ser um bocado lento, pode não ser ao ritmo que muitos gostariam, mas forçar esta descarbonização não me parece que seja o melhor caminho. Porque nós temos um bom exemplo, que é a Venezuela. A Venezuela está a ter uma descarbonização, já teve uma descarbonização forçada. Porque é a pobreza que isso obriga, né? As pessoas não consomem eletricidade, não consomem combustíveis, gasolina, porque não têm dinheiro. E o resultado disso, e temos muita desta esquerda que defende as alterações climáticas e esta descarbonização, a falar nisso. Até tem um termo que é o decrescimento. O decrescimento, basicamente, é o que a Venezuela está a ter. E se nós formos a ver o impacto sobre o ambiente, a Venezuela, há 20 e poucos anos, quando era o país mais rico da América do Sul,
era também aquele que tinha melhores parâmetros ambientais, era tomado como um exemplo internacional, era o melhor país a proteger a Amazónia, recebia até prémios e elogios de outros países do mundo. E agora, 20 e poucos anos depois disso, é o pior. É o que tem mais problemas de poluição, é o que mais destrói floresta amazónica, porque, lá está, é a economia. Mas também há quem diga que já começou a aparecer uma economia verde, ou seja, a aproveitar o facto das preocupações com o clima estarem na frente de tudo aquilo que é os cabeçalhos dos jornais, e depois as pessoas estão dispostas a comprar qualquer coisa sem que realmente essas coisas tenham impacto na mudança. É verdade. Essa economia existe e está a crescer. E, por via do mercado, isto quando se fala do mercado, por via das pessoas e da livre vontade dos cidadãos, de nós todos, lá está, que temos muito mais impacto do que os decisores políticos, as soluções crescem. No limite, ouve-se, eu quando andava na escola, era miúdo, já vinha nos livros de escola que o petróleo ia acabar. Isto ao fim de quase 40 anos depois, que eu também já tenho uma idadezinha, o petróleo está cá para durar. Aliás, parece que se descobre cada vez mais. Mas ok, nós sabemos que ele é finito e que um dia vai haver menos. Ora, isto implica o conceito económico de escassez. Ele torna-se tão escasso que o custo de ir buscar aquele petróleo é demasiado elevado. Isso por si só torna uma solução como solar ou eólica, que atualmente podem ser muito caras, por si só torna-as viáveis. Porquê? Porque acabam por ser mais baratas do que eu ir buscar aquele bocadinho de petróleo que ainda está ali para ser explorado. Agora, já são, como muitas vezes as pessoas dizem, as renováveis já são economicamente mais rentáveis. Ótimo. Quer dizer, temos o problema resolvido. Os governos só têm que sair da frente. Porque se as coisas são rentáveis, as pessoas, o mercado, sozinhos, acabam por implementá-las. O facto de os governos constantemente apoiarem, subsidiarem uma parte da economia e taxarem agressivamente outra, mostra que se calhar Mas não olha é bem assim. Há um retrocesso. Eu acho que este governo retirou alguns apoios aos painéis solares. Isso não é aos painéis solares, é às janelas também, aos vidros ou qualquer coisa assim. Ali a notícia hoje, não é? Não li. Não é? Muito bem. Nós estamos a aproximar do final do programa. O que é que podes deixar aqui como o laço para este embrulho que foi a nossa conversa de hoje? Que estes fenómenos naturais existem, são previsíveis, embora haja aqui uma incerteza na sua ocorrência, eles existem, previsivelmente no futuro vão nos afetar. Sabemos o que é que pode acontecer. Sabemos as medidas que podem ser discutidas como úteis ou inúteis nestas situações, e por isso há um trabalho de todos, mas de quem nos governa, de levar isto para a discussão e procurar envolver as pessoas em soluções que depois vão ser postas à prova e serem responsabilizados por isso. Embora a gente saiba que fazer uma coisa que só pode ser posta à prova daqui a 10 anos, e já quem está hoje no poder não vai estar, ao menos perde-se aqui um bocadinho. Mas faz parte, não é? Pois, mas há que tentar, porque de facto há aqui uma parte que nós controlamos e que podemos fazer para melhorar isto. Ok, João Adrião, muito obrigado por ter estado aqui connosco e ter abordado estas questões do clima e destes fenómenos que foram vividos pelos nossos vizinhos em Valência e que, pelos vezes, também acontece aqui. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode rever estas conversas no YouTube do Isto é o Povo a Falar. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado.